Esse vídeo é um vídeo assim como todos do canal, escrito e criado por mim. Qualquer semelhança será mera coincidência. Esta obra é uma narrativa de ficção criada exclusivamente para fins de entretenimento. Todos os personagens, eventos, locais e situações apresentados neste vídeo são fictícios ou utilizados de forma fictícia. Qualquer semelhança com pessoas, fatos ou acontecimentos reais é mera coincidência. O conteúdo foi produzido com o objetivo de proporcionar suspense, terror e entretenimento ao público, não devendo ser interpretado como relato real ou informação factual. O ano era 2037. Durante as semanas, os noticiários falavam sobre uma doença estranha, surgida em regiões isoladas do planeta. As autoridades afirmavam que tudo estava sob controle, como sempre, escondendo as coisas mais assustadoras da população. Mas todos estavam mentindo. Phil era um operador de rádio em uma pequena cidade do interior, acostumado a ouvir transmissões militares e sinais de emergência. Ele percebeu algo estranho durante uma madrugada chuvosa. Uma frequência desconhecida surgiu em seus equipamentos. Primeiro vieram ruídos, depois uma voz. Uma voz desesperada. Se alguém estiver ouvindo, não deixe eles entrarem. Eles não são mais humanos. A transmissão foi interrompida por gritos horríveis. Phil congelou. No dia seguinte, tentou relatar o ocorrido, mas ninguém acreditou, nem mesmo seu melhor amigo Robert. Robert trabalhava como paramédico e acreditava que tudo não passava de uma interferência. Mas naquela mesma noite, as luzes da cidade começaram a falhar, e então chegaram as primeiras notícias de ataques violentos. Pessoas mordendo outras pessoas, famílias desaparecendo, hospitais entrando em colapso. Algo terrível havia começado. 2 dias depois, o governo decretou estado de emergência. As ruas estavam vazias. Helicópteros militares sobrevoavam a região. Phil encontrou Robert em uma farmácia abandonada. Pela primeira vez, Robert parecia assustado. Ele contou que havia atendido pacientes infectados, mas aquilo não era uma doença comum. As vítimas apresentavam febre extrema. Poucas horas depois, morriam, e então voltavam. Não como zumbis lentos, mas como criaturas agressivas, rápidas e extremamente violentas. O vírus recebeu um nome: Vírus Vaz-3. Os cientistas acreditavam que ele atacava o cérebro, destruindo a personalidade humana e liberando apenas os instintos mais primitivos. Naquela noite, a energia da cidade caiu completamente. A escuridão tomou conta de tudo, e junto com ela vieram os gritos. Phil e Robert se refugiaram em uma delegacia abandonada. Do lado de fora, sons de corridas ecoavam pelas ruas, batidas violentas nas portas, gritos, vidros quebrando. Em determinado momento, eles olharam pela janela. Mais de 50 infectados percorriam a avenida principal. Mas algo era ainda mais perturbador. Todos pareciam estar seguindo uma direção específica, como se fossem guiados por alguma coisa, como se respondessem a um chamado. Então o rádio portátil de Phil ligou sozinho. A mesma frequência misteriosa, a mesma voz, mas agora ela dizia apenas uma frase, repetidamente. Eles estão acordando. Eles estão acordando.
eles estão acordando. Dias depois, os dois encontraram um cientista sobrevivente chamado Dr. Elias, ferido e exausto. Ele revelou a verdade. O vírus VAS-3 não surgiu naturalmente. Era resultado de um experimento militar secreto. Os pesquisadores buscavam criar soldados resistentes a doenças e fadiga, mas algo saiu completamente do controle. Segundo Elias, o vírus evoluiu, criou uma espécie de consciência coletiva entre os infectados. Eles compartilhavam informações, caçavam em grupo, aprendiam e estavam mudando. A cada dia ficavam mais inteligentes, mais perigosos. Antes de morrer, Elias entregou um mapa para Phil. No mapa havia um local marcado, uma instalação subterrânea localizada nas montanhas. Segundo ele, ali estava a origem de tudo. A viagem levou vários dias. Estradas destruídas, carros abandonados, corpos espalhados, nenhum sinal de resgate, nenhum sinal de governo, nenhum sinal de esperança. Durante uma noite, enquanto descansavam em um posto de combustível, Robert ouviu vozes vindas da escuridão, vozes humanas, pedindo ajuda, mas Phil percebeu algo estranho. As vozes repetiam exatamente as mesmas frases, como uma gravação. Então, sombras começaram a surgir entre as árvores. Os infectados estavam imitando seres humanos para atrair sobreviventes. Os dois escaparam por pouco, mas compreenderam uma coisa: os infectados estavam evoluindo muito rápido. Ao chegarem à instalação subterrânea, encontraram corredores vazios, luzes piscando, portas destruídas, sangue por toda parte. No centro do complexo havia um gigantesco laboratório. Lá encontraram registros de vídeo. As gravações mostravam que o vírus possuía uma origem ainda mais perturbadora. Ele não havia sido criado, ele havia sido encontrado. Em uma expedição realizada décadas antes, uma forma microscópia de vida descoberta sob camadas profundas de gelo. Algo antigo, muito antigo. Talvez mais antigo que a própria humanidade. Os cientistas acreditavam que aquela entidade microscópia possuía uma inteligência própria, e agora ela estava utilizando os seres humanos como hospedeiros. Enquanto assistiam aos vídeos, todas as telas do laboratório ligaram ao mesmo tempo. Uma figura apareceu, humanoide, mas impossível de identificar. Ela falou diretamente para eles. Vocês acham que sobreviveram, mas foram escolhidos, assim como todos os outros. A transmissão terminou. Logo depois, sirenes começaram a soar. Milhares de infectados cercavam a instalação. Pareciam ter atravessado quilômetros apenas para chegar ali, como se soubessem exatamente onde Phil e Robert estavam. Sem saída, os dois encontraram o reator principal da instalação. Os registros indicavam que uma explosão poderia destruir toda a estrutura. Talvez retardar a propagação da entidade. Talvez... Mas alguém teria que permanecer para ativar o sistema manualmente. Robert tomou sua decisão. Ele permaneceria. Phil tentou impedir, mas era tarde. Os dois amigos se abraçaram pela última vez. Robert sorriu e disse: se existir alguma chance para a humanidade, ela depende de você. As portas se fecharam. Phil correu pelos túneis, enquanto milhares de infectados invadiam o complexo. Então veio a explosão. Uma onda de fogo iluminou as montanhas. Dias depois, sozinho, Phil continuou caminhando. O mundo estava em ruínas. As cidades haviam desaparecido. O silêncio dominava tudo. Ele acreditava ser um dos últimos sobreviventes, até que encontrou uma estação de rádio funcional. Movido pela esperança, ligou os equipamentos. Talvez alguém estivesse vivo. Talvez alguém pudesse ouvir. Então uma voz respondeu, uma voz familiar. Era Robert, ou pelo menos parecia ser. Phil? Estamos esperando por você. O sangue congelou em suas veias. A frequência então foi tomada por milhares de vozes. Todas falando ao mesmo tempo,
todas repetindo a mesma frase: estamos acordando, estamos acordando, estamos acordando. A transmissão continuou por horas e depois disso, Phil nunca mais foi visto. Se inscreva e ative as notificações no meu canal.